Mateus capítulo de número 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras também. Ide antes aos que vendem e o comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Deixa eu preparar aqui. Hoje eu tive que fazer algo aqui no papelzinho de pão. Mas eu creio que Deus vai falar com você. Estou com grande expectativa de Deus ativar no seu interior a lâmpada do Espírito. Um desejo pela palavra, um amor, uma sede de conhecer a palavra de Deus, de ter revelação da palavra e da vontade de Deus. Aleluia. Então vamos falar. Talvez você possa estar pensando assim: meu Deus, essa parábola, né? Tanto. Pois é porque tem coisas que a gente às vezes precisa dar uma manutenção. Quem não tem um bibelô lá na estante da sua casa, e aí passa muito tempo que você não mexe nele, mas quando você vai fazer uma limpeza, você pega lá, ele está tudo cheio de sujeira, tudo sujo. Você tem que dar uma limpada. Ele está lá, está bonitinho, mas não significa que ele esteja limpo, não significa que ele esteja em uso, está fora de uso. Não significa que você, conhecendo essa palavra aqui, você tem a revelação ou está andando na revelação. Você precisa sempre dar manutenção. E a lâmpada do Senhor, o azeite, a iluminação de Deus não é diferente. A palavra de Deus fala que o sacerdote, porque o tabernáculo de Deus ele é a representação da obra do Senhor aqui na terra. Então no tabernáculo tinha a lâmpada, o candelabro no santo lugar, que era onde os sacerdotes entravam para comer o pão, entravam para levantar incenso ao Senhor, né? Somente os sacerdotes podiam entrar naquele lugar, e naquele lugar não tinha luz solar. Então o que fazia as pessoas se moverem naquele ambiente era a luz do candelabro. Uma vida no Espírito, uma vida de sacerdócio. Para você dizer que você é crente de fato, não basta você ter um nome de crente, frequentar uma igreja, ter uma carteirinha, ter um ministério na igreja. Para você dizer que você é crente de fato, você tem que ser um sacerdote que entra em ambientes aonde somente pode se andar através da luz do Espírito Santo. Pessoas que ainda não vivem o sacerdócio de Deus, ela ainda vive muito no átrio, ela vive muito ainda aquém daquilo que Deus quer para você. Ela vive com água nos artelhos, é um lugar de muita segurança, onde ela pode se direcionar sozinha, onde não há muitas dificuldades. Mas Deus está te chamando para ir a águas mais profundas. Mas para entrar nesses ambientes, você precisa ter uma vida de sacerdócio. Você precisa de fato deixar a sua vida no altar do holocausto, banhar-se na água da palavra e ser guiado pela luz do Espírito Santo, em nome de Jesus. E nesse candelabro que ficava, quando você entrava no santo lugar, é como se aqui fosse o santo lugar, aqui o santo dos santos. Quando você entrava por aquela porta, a porta é verdade,
tinha a porta do átrio, a porta caminho, a porta do santo lugar, verdade, e a porta que era o véu para o santo dos santos, a vida. Quando você entrava pela porta, verdade, entrava no tabernáculo, o sacerdote entrava ali. No santo lugar somente o sumo sacerdote, mas quando ele entrava ali, ele encontrava na frente do véu, da porta da vida, um altar de incenso, à direita a mesa dos pães e à esquerda o candelabro. No candelabro, o candelabro era uma peça com 7 lâmpadas, e o sacerdote deveria diariamente, falando bem devagar para você entender que isso não é só no domingo, não é só na quarta, não é só na segunda, na intercessão, não é só na tenda de Davi no sábado, não é só no encontro dos adolescentes. Os sacerdotes tinham que diariamente dar manutenção no candelabro, cortar o pavio que havia se queimado, renovar e colocar o azeite para que a lâmpada não viesse se apagar. Quem está entendendo, diga aleluia. E isso é uma função do sacerdote, não é a função do Senhor. A função do sacerdote é manter essa lâmpada acesa. O que mantém a palavra de Deus viva no seu interior não é algo que vem de fora, é você que precisa manter a chama viva. Você tem o compromisso de manter a sua lâmpada cheia do azeite de Deus, para que ela seja lâmpada para os seus pés. Não é o pastor que é obrigado a te ensinar as coisas, o pastor ele guia, mas você precisa ter um compromisso em encher a sua lâmpada de azeite, e ter azeite para iluminar o seu entendimento, e iluminar o caminho, quando houver dias de treva. E nessa parábola então, nós vemos aqui, volta aí para nós, o verso de número 5, quando o Senhor vai falar do reino dos céus. Então ele traz uma imagem para que você entenda como é que funciona o reino dos céus. Ele diz que havia 10 virgens, e aqui ele vai explicar, verso número 2, 5 dentre as 10 virgens eram nécias, e 5 delas eram prudentes. Então eu fui hoje pesquisar um pouquinho, andar um pouquinho mais a fundo sobre a diferença entre nécia e prudente. A palavra nécia é a palavra que está escrita em grego, a palavra moros, que significa tolo, ímpio, incrédulo. Porque eu queria entender, irmãos, eu estou assim nesse tempo, porque eu vejo que às vezes nós estamos acostumados num ambiente, mas quando a gente vai num ambiente diferente, a gente vê como está a igreja do Senhor, você fica assim, meu Deus, tem hora que a gente pensa assim, será que eu estou vendo o que eu estou vendo de fato? Mas eu creio, irmãos, que Deus vai liberar um entendimento sobre você, uma visão sobrenatural, um discernimento para você andar no tempo que nós estamos vivendo, amém? Então veja, eu fui procurar o que é ser esse nécio. Essa palavra moros, ímpio, tolo, incrédulo, ela é usada por Jesus em outros textos. Mateus capítulo de número 5, verso número 22, me ajuda aí multimídia agora, para a gente ser rapidinho. Mateus 5, 22, Jesus falando sobre a questão da ira. Olha, quem matar vai ser réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que irá contra o seu irmão sem motivo, será réu de juízo. Aquele sujeito a julgamento, a quem proferir insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E a quem lhe chamar tolo, é a mesma palavra moros. 5 das virgens eram moros, 5 das virgens eram tolas, insensatas, ímpias, incrédula. Ímpio é diferente de iníquo. Iníquo é que pratica iniquidade. Ímpio é aquele que não tem respeito a uma vida piedosa. O que é vida piedosa? Vida espiritual. Sabe aquela pessoa, não, vocês, tudo para vocês, ou é Deus ou é o diabo, gente, isso aqui é coisa, não, realmente tem pessoa que é meio fanática, meio lunática, mas tem gente que não respeita nada da vida, ele acha que, irmãos, o que era para acontecer, eu fico assim impressionado como tem pessoas que não acreditam mais no mover do Espírito no tempo que nós estamos vivendo,
que acreditam que houve o cessacionismo, que o Espírito Santo cessou no tempo de Pentecostes, quando ele fundou a igreja, e agora nós vivemos apenas de uma vida natural, conhecemos a palavra e pronto, ele não opera mais, não manifesta mais os seus dons, uma vida meramente natural. Como é que pode isso, irmãos? Como é que pode uma pessoa, uma vez iluminada, cair numa armadilha como essa? Mas veja, a palavrinha que Jesus está falando aqui é a mesma. Uma virgem nécia é uma virgem tola. E ele diz assim: e quem chamar um irmão quem chamar um irmão de tolo, de ímpio ou de incrédulo, sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra? Eu aprendo que eu não devo julgar a espiritualidade de ninguém. Quem vai dizer se a virgem é nécia ou não, não é você. Por isso, portanto, mulheres, não julgue a espiritualidade do seu marido. É isso que você orou? É só isso? É esse o jejum que você está fazendo? Maridos, não julgue a espiritualidade da sua mulher. É só isso? Você está me dizendo? Meu Deus do céu, eu já li 10 capítulos da Bíblia, você está no primeiro versículo ainda. Ei, toma cuidado para você não chamar o teu irmão de incrédulo, não julgar a espiritualidade do teu irmão, porque isso vai fazer com que você esteja sujeito ao inferno de fogo. Isso chama-se orgulho espiritual, e há tantos que têm ido para a internet para se gloriar de seu conhecimento teológico, para se gloriar daquilo que ele tem em suas mãos e para apontar o dedo para a igreja. Em vez de nós lutarmos contra Satanás, tem gente lutando contra quem? Igreja. E há um temor santo quando essa revelação, irmãos, porque quando eu estou chamando um irmão, quando eu estou chamando aqui, contra o seu irmão, não está falando do mundano, não, está falando contra o seu irmão. Quando eu começo a proferir um julgamento e a chamar o meu irmão de tolo, de insensato, de ímpio, de incrédulo, isso aqui não é a vida piedosa, não, isso aí não é espiritualidade, não, nem aqui nem na China, você não quer nada com Deus. Ei, toma cuidado com isso. Se há um orgulho espiritual que faz julgar a espiritualidade de outras pessoas, nós estamos assentando no lugar que é só Ele pode assentar. Estamos talvez incorrendo na síndrome de Satanás. Eu quero fazer meu trono acima do Altíssimo e eu quero ser semelhante a Ele, poder julgar quem é santo, quem é profano, poder julgar quem é espiritual e quem não é. Nós temos que fazer julgamento de juízo, sim, mas não para apontar, para dizer, olha, essa pessoa do jeito que ela está andando, ela não serve para ser minha parceira, não, porque olha, eu sei que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, mas não é para julgar, não é para apontar, não é para sair falando, não é para sair acusando. Quem está entendendo, diga aleluia. O problema daquelas 5 virgens é que elas eram insensatas, elas não tinham uma sensatez, elas não estavam preocupadas de fato com a palavra de Deus. Olha outra parte que aparece esse moros, Mateus 7:26. Mateus 7:26. O que é ser uma virgem tão insensata, pastor? É uma virgem, é uma crente, nasceu de novo, foi lavada pelo sangue de Jesus, banhou-se nas águas do batismo, que é a bacia de bronze, para entrar numa vida de sacerdócio. Mas ao entrar na vida de sacerdócio, ela parou na porta, aleluia, ela parou na porta caminho, ela não quis entrar, ela não quis ter comunhão com os pães da presença, comunhão com o corpo de Cristo, ela não quis ter um altar de incenso, de oração, de louvor, de oferta, de entrega, ela não quis ser iluminada pelo Espírito Santo. Aquilo que eu conheço já está muito bom, porque eu lavei a minha vida na água da palavra, já está tudo tranquilo, eu sou salvo e pronto, acabou, não preciso mais me preocupar com nada. Ei, você foi salvo das trevas, mas agora o Senhor quer iluminar seu entendimento, porque há um caminho à frente. Deus quer iluminar seu entendimento, porque há um caminho à frente, em nome de Jesus, aleluia. E o Senhor vai acender tua lâmpada nessa noite. E ele fala, essa palavra aparece da insensatez novamente aqui. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, quer dizer, é o azeite, mas o azeite não pega fogo, é o azeite, mas o azeite ele não produz luz. Se o azeite que você tem, se a palavra que você carrega, se o combustível da luz que você carrega, ele não está aceso, não adianta ter combustível e não ter fogo, não adianta ter combustível e não praticar, não adianta ter a palavra, o conhecimento, mas não colocar em prática, fazer com que a palavra gere frutos. E o homem que tem a palavra, mas não pratica, não tem luz, a palavra não ilumina suas decisões, ele
trata a esposa como? Como ele aprendeu com o pai. Ela trata o marido como? Como aprendeu com a mamãe, como aprendeu nos doramas do Netflix. É assim que eu vou tratar o marido. Mas o que? A palavra que ela tem não produz luz para as suas decisões. Fala Deus ou não fala Deus? O homem que não pratica será comparado a um homem nécio, tolo, ímpio, incrédulo. É a mesma palavrinha das 5 virgens nécias. Então o que é ser nécio, pastor? É viver uma vida despreocupada. Jesus rasgou seu escrito de dívida, ok, beleza, ele resolveu o seu passado, mas agora tem um presente e um futuro por vir, e nesse futuro ele quer alinhar você com o propósito do céu, aleluia, não para te dar salvação, porque se você já foi salvo no altar do holocausto, você já foi limpo pela bacia de bronze, mas agora ele quer iluminar o seu entendimento para você viver uma vida de sacerdócio aqui na terra, para você ser o sal da terra e a luz do mundo, para você ser a representação, aleluia, a imagem perfeita de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida, que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. E é para isso que Ele depositou em nós o Espírito Santo, para fazer com que eu conheça da palavra gere luz para as minhas decisões, que eu seja guiado pela palavra, eu não seja insensato de viver uma palavra apenas para falar para as outras pessoas e não olhar para mim e examinar a mim mesmo e entender que eu preciso mais dessa palavra do que qualquer outra pessoa na face da terra. Se isso não for importante para mim, por que você quer jogar isso para outra pessoa? Porque o fariseu era assim. O fariseu, Jesus falava, olha, fazei tudo. Mateus 23 diz que o fariseu, ele se assenta na cadeira de Moisés, porque eles amam o lugar de autoridade. Eles amam se assentar na cadeira de Moisés para proferir palavras, mas eles atam fardos pesados, que eles mesmos, nem com o dedo sequer, o empurram. O que é isso? Muitas vezes nós gostamos, é da glória que o ministério pode trazer, e não de fato a glória que eu posso gerar para Ele, porque Ele é o único digno de glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Então os fariseus se assentavam ali porque eles gostavam da glória, da fama, eles gostavam, irmãos. E aí, irmãos, quando a gente está preocupado com a nossa fama, se a gente não usar a palavra às vezes como espada para cortar a orelha de alguém, vai que vão pensar que eu não sou espiritual. Então a gente está muitas vezes preocupado com a aprovação dos outros e não com a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, irmãos, não se preocupe com a aprovação das pessoas aqui na terra. O único que você vai prestar conta naquele dia é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Mas se o que eu tenho, se o que eu carrego não está produzindo, por que eu quero me assentar na cadeira de Moisés? As virgens nécias, elas tinham azeite, mas o azeite era pouco, era superficial, era para trazer uma luz assim, para o tempo que elas estavam vivendo. Mas diz a palavra que à meia-noite veio o noivo. Meia-noite é o ponto onde o sol está mais distante do lugar onde você habita, porque meia-noite aqui é meio-dia em outro ponto da terra. Então é o ponto mais negro. Está falando que Jesus vai voltar em tempos de maiores trevas, e quem não está iluminado pela lâmpada da palavra vai perder o time, não vai entender, não vai discernir o tempo. Mas o Senhor vai iluminar o seu entendimento nessa noite. Isso é ser insensato, isso é ser uma virgem insensata. Estou na igreja, eu sou crente, eu tenho o nome de crente, eu batizei, eu tenho uma carteirinha, tenho até um ministério, eu sou até pastor, talvez eu toco até um instrumento, porém é loucura, porque o que eu ouço eu não pratico, o que eu carrego não gera luz para o meu entendimento, não gera decisões na minha vida. Não adianta eu saber o Salmo de número 1 decor e não mudar a minha maneira e continuar me assentando na roda do escarnecedor. Se não for para pregar o evangelho, por que você está sentando na roda do escarnecedor? Se não for para ser luz, por que você está sentando nas trevas? Toma cuidado com o fermento fariseu. Se não for para pregar o evangelho, por que você está detendo no caminho do pecador? É tentação, meu amigo.
Se é por amor, seja iluminado pelo Espírito. Vai despojar o inferno e vai transportar os filhos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas se não tem propósito, toma cuidado. Toma cuidado para não gastar o seu tempo com coisas que estão roubando o nosso tempo com Deus. Veja, mais um texto aqui, Efésios capítulo 5, verso número 15 e o 16. Só para a gente falar um pouquinho mais, e aí vou passar para outra parte. Vamos lá, Efésios 5,15. Então o que é ser uma virgem nécia? É ouvir a palavra, não praticar. É não ter uma vida espiritual condizente com aquilo que eu carrego. Portanto, vede prudentemente, sede prudente, não seja nécio, sede prudente, seja uma virgem prudente, uma virgem atenta, como andais, não como as virgens nécias, e sim como sábios, remindo, administrando o seu tempo nessa terra, porque os dias são maus. Qual é a outra característica da virgem nécia? Ela não sabe administrar o tempo. Você viu que tem tempo para a gente ver 1 hora de Instagram? Olha, não estou apontando o dedo para você nessa noite, não estou apontando, mas eu quero que você faça. Eu vou te dar 2 minutos. Pega seu celular. Pega seu celular. Abre o seu Instagram. Alguém me ajuda aí nessa tecnologia aí. 2 minutinhos. Você de casa também, pega seu celular, vai aí no seu perfil. Como é que chama? Entra no Instagram. Me ajuda aí. Perfil. Nos 3 pontinhos. Sua atividade. E configurar. Sua atividade. Não é sua atividade não, é configurações. Configurações. Ah, tá. Aí tem tempo gasto. Aqui vai ter sua média, ó. Aparece em cima aqui, a média. Você não precisa falar não. Amém ou não amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Hein? Não fala alto para ninguém ouvir não. Mas quanto tempo você fica aí de média? Quanto tempo você fica orando? Quanto você gasta para ler a palavra? Não é que a gente não tem tempo, a gente não sabe usar ele. Sabe por quê? Porque as trevas desse mundo estão roubando o nosso entendimento. As trevas desse mundo estão nos atraindo. A palavra fala que Satanás, em Apocalipse capítulo 12, a grande serpente, o sedutor, ele seduz as coisas do diabo. Mas se o diabo viesse com chifrinho, com tridente, com rabinho, com aquela ponta de flecha, você ia correr dele, meu amigo. Mas ele é sedutor, ele atrai, ele seduz, ele sabe como roubar sua atenção, ele sabe como prender você num rios, ele sabe como prender você num seriado, ele sabe como prender você em um futebol. Nada disso é pecado, irmãos. Mas se isso está te roubando e você está falando, eu não estou tendo tempo, talvez você não está sabendo remir o tempo. Mas o Salmo de número 90, Moisés ele faz uma oração: me dê um coração sábio e me ensina a remir o tempo, Senhor. Me ensina a remir o tempo para que eu alcance um coração sábio. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que se abram os olhos do seu entendimento, que você seja livre de todo vício de entretenimento, e que você volte a queimar pela água da palavra em nome de Jesus, que você volte a ter sede da água da palavra em nome de Jesus, a se encher do azeite.
porque não é que os dias estão legal, que a gente tem que parar, nós temos que encher a nossa lâmpada de azeite, e não apenas o azeite do domingo, para mim passar a semana, porque quando ele vier, irmãos, quando chegar o dia da vinda dele, as coisas vão ficar difícil. Você está vendo aí as movimentações aí, você tá vendo, é complicado falar, mas você sabe o que está acontecendo no mundo jurídico, você sabe o que está acontecendo no mundo político, você sabe o que está acontecendo, irmãos. A tendência é ser bloqueado lugares públicos. E aí, meu amigo, você vai correr para quem tem azeite e pedir: olha, me ajuda? Ou você vai ter azeite aí para suportar os dias, a esperar a vinda de Jesus? Remindo todo o tempo, porque os dias são maus. Paulo vem trazendo esse entendimento. Então, voltando para a parábola, volta lá em Mateus 25:2. O que é ser uma virgem nécia? É não colocar em prática aquilo que eu estou recebendo. Se a informação, se a palavra, a teologia que eu contenho é apenas informação para eu debater, para comprovar quem tem razão, quem não tem razão, para julgar a espiritualidade do outro, para dizer que ele é tolo, que ele é ímpio, que ele não é santo, irmãos, se a minha teologia é para atacar as outras igrejas, talvez ela não está produzindo o fruto de fato que é necessário produzir em minha vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque todo conhecimento, ciência, toda sabedoria, toda profecia vai cessar, mas o que vai permanecer é o amor, que é o fruto do Espírito. 5 dentre elas eram nécias. Então você sabe agora o que é ser uma virgem nécia? É não remir o tempo, é não se encher da palavra, é ter a palavra, mas não produzir fruto através dela. Ei, irmão, tem tudo na Bíblia, tem tudo, T-U-D-O. Tem casamento, tem sexo, tem filho, tem pai, tem mãe, tem empresa, tudo que você quiser. Te desafio a falar: pastor, eu quero saber de tal coisa. Se não vai ter na Bíblia, te desafio, pode vir me perguntar. Se não tiver, nós damos um Google. Tem tudo. Então havia uma diferença. Eram virgens, eram crentes, mas algumas eram nominais. Por quê? Porque eram crentes, mas não tinha fruto da palavra. Você não via diferença entre elas e o mundo. E outras eram prudentes. A palavra prudente aqui é a palavra pronômenos, P-H-R-O-N-I-M-O-S. Pronômenos. Esta palavra significa sábio, inteligente, atento. E o que é ser uma virgem tão prudente, pastor? É ser alguém que é sábio. Qual que é a sabedoria? Qual que é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. O que é inteligência? É a palavra. E o que é atenção, irmãos? É estar com o espírito atento, é deixar o espírito falar no seu coração, é estar atento como se fosse hoje a vinda do Senhor, é estar atento como se, olha, irmãos, eu estou trabalhando aqui, mas pode ser que aqui Deus vai fazer uma obra. Eu estou ali estudando, mas aqui Deus pode fazer uma obra. É estar atento, é estar apercebido. Não é estar aí, irmãos, dormindo, é estar aí sonolento, é estar aí, como diz a minha esposa, panguando. Não. E eu declaro em nome de Jesus que haja um despertar nessa noite. Um despertar. Aleluia. E o que é o azeite? Diz a palavra que algumas não tinham azeite. O azeite então é o combustível. É o combustível da luz. Porque essa luz que nós vemos hoje, qual que é o combustível dela? Isso aqui é uma lâmpada, não é luz. A lâmpada é só um artifício. A luz acontece quando a energia elétrica passa pelo filamento, promove um aquecimento, e aquele elemento ali do filamento vai liberar uma luz. O LED é diferente, mas não existe luz. Pode ter um LED, mas não vai ter luz se não tiver combustível. E não adianta, irmãos, você está cheio do Espírito Santo e não ter lâmpada, ou melhor, não ter azeite. Não adianta. Eu até questionaria o que é ser cheio do Espírito Santo e não ter azeite, né? Porque ter fogo, ter movimento, e cai para trás, cai para frente, vira no manto, gira aí ali, mas a pessoa não tem conhecimento da palavra. O que está guiando? Como é que o Espírito Santo fala contigo? Porque quem não tem conhecimento da palavra, ele pode ser enganado facilmente. Existe um livro agora, eu esqueci,
Deixa para lá. Mas a Bíblia diz que, olha, filhinhos, João diz assim: filhinhos, não dei crédito a qualquer espírito, porque nem todo espírito vem da parte do... Então, se você é crente pentecostal, mas não ama a palavra, tome cuidado, porque se você pode ter sabedoria, ou melhor, dom de ouvir o mundo espiritual, sim. Ou você acha que o macumbeiro, ele escuta o quê? O mundo espiritual. Então, porque Deus deu para ele um dom de ouvir o mundo espiritual, só que o diabo veio e contaminou a vida dele. Agora, se você está na igreja, você tem dom de ouvir, olha, beleza, mas como é que você vai discernir se o espírito que está falando é da parte de Deus ou é da parte dos homens? Ou se é da parte do diabo? Conhecimento da palavra. Se você tiver o azeite, ele não falará de si mesmo, mas tudo que vos tenho dito, ele vos revelará. Cara, se o que o Espírito está falando ali está meio desconexo com a palavra, tome cuidado, porque Satanás se faz de anjo de luz para enganar os eleitos. Então eu tenho que ser um crente prudente, um crente que ame a palavra, que leia a palavra, um crente que não fica dependendo, irmãos. Olha, aconselhamento não é pecado, irmãos. Não é pecado, não é ruim. É necessário, porque a humildade faz com que muitas vezes nós vamos procurar aconselhamento. Eu não estou falando desse tipo de pessoas que buscam aconselhamento quando as decisões são muito difíceis, elas têm temor de Deus. Eu estou falando de pessoas que às vezes eles não querem ler a Bíblia e eles procuram aconselhamento porque eles não estão atentos, não estão prudentes. Porque se é atenção, o oposto de atenção é o que? Relaxamento. Estar relaxado é ser indolente, é ser preguiçoso. Eu não vou ler, eu vou lá e eu peço para o pastor, eu peço para o Adriel da escola dominical, eu peço para a Duda, eu peço, não tem problema, é humildade quando você está em dúvida, mas é falta de sabedoria se você não tem se enchido da palavra. Nesse tempo muitos enganadores têm se levantado, e eu digo mais, irmãos, quem não gosta de assentar na cadeira de Moisés e você uma pessoa vir procurar aconselhamento com você, isso mexe com o seu brio, isso mexe com você, fala assim, tá vendo? Ele confia que Deus opera, aí você muda até o som da sua voz para falar, aleluia, Deus manda te dizer, aleluia. A minha glória não é ficar dando resposta para ninguém, irmãos. A minha glória é mostrar, eis aí, é a ele seguir, eis aqui a palavra vai ser lâmpada para os seus pés. Enquanto você ainda não tem, nós vamos caminhar junto, mas é necessário você ter a vontade, ter a chama, ter o desejo de conhecer a palavra, porque haverá dias que nós não vamos poder nos reunir. E aí, como é que vai ser? Haverá dias, irmãos, que eu não vou poder atender, porque eu também vou estar procurando a palavra. Haverá dias que eu também tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho boleto para pagar. Haverá dias que talvez eu não vou poder te atender. E aí, meu amigo, quem vai te guiar? Não, eu não quero vaidade não, eu quero, irmãos, cumprir o meu propósito, lançar semente para que você alcance a maturidade de compreender que o Espírito Santo habita dentro de você. Pessoas têm sido escravizadas por líderes. Não pode mudar de igreja, Deus vai te amaldiçoar. Quer dizer que agora você é ovelha, você é propriedade de alguém. Sabe por que isso acontece? O meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo perece porque não está lendo a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, se encher do Espírito Santo de Deus, não para ser rebelde, não para apontar o dedo, não, para você ter luz, porque as trevas estão invadindo, e quem não tem a lâmpada da palavra pode ser enganado nesse tempo. Pode estar dependendo de azeite de outras pessoas, enquanto você já deveria ser mestre. Como dizem Hebreus, vocês já deveriam ser mestre, mas vocês ainda dependem do leite racional. Do leite, a criança depende exclusivamente da mãe, mas quando ela chega a uma certa idade, ela precisa aprender a comer o papá, ela precisa aprender a mastigar, a engolir, a pegar alimentos mais sólidos. Se ela não fizer isso, ela ficar dependente 100% do leite da mãe, ela não vai amadurecer. E se a mãe morre, o que acontece com a criança?
E se a igreja fecha, o que acontece? Nós vimos na pandemia, quando a igreja fechou, muitas pessoas se perderam. Por quê? Porque eles estavam firmados em quem estava cheio de azeite. Deixa eu ir, irmãos, ande com quem tem azeite, porque a unção vai pegar. Mas o que vai pegar em você é a unção de querer ter o mesmo azeite e ter o mesmo fogo. Aleluia! Se é para ser dependente de alguém, cara, isso não vai sustentar você no dia mal. 5 delas, o verso 3, vamos lá. Aleluia. 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. Quer dizer, elas estavam vivendo com azeite apenas para suas... O que eu tenho agora para resolver? Eu estou com um problema de dívida, então eu vou procurar um aconselhamento na dívida. E era só isso e pronto. Aí eu vou buscar a palavra de novo, lá quando tiver um probleminha, eu vou buscar a palavra só para resolver, para apagar incêndio, só para apagar os meus incêndios. Ei, o seu incêndio já foi apagado na cruz há muito tempo atrás. Agora o Senhor quer que você entre na palavra, porque Ele quer te levar além dos seus problemas. Ele quer que você olhe para o autor e consumador da sua fé, para você correr uma carreira que te está proposta e não ficar parado. Elas não levaram 4. No entanto, as prudentes, as sábias, as inteligentes, as que estavam atentas, as que estavam carregando o caderninho para a igreja, as que pegavam o celular e anotando os versos, porque eles queriam chegar em casa e ver se o pastor está falando a verdade mesmo. Eles queriam orar e pedir para o Espírito Santo: Senhor, eu quero entender como ele entendeu, eu quero ter a revelação, eu quero não ser enganado pelo inimigo, eu quero ser livre, Senhor, eu quero me submeter à autoridade, mas debaixo de um entendimento de liberdade. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Não era uma só, irmãos, é vasilhas. É a vasilha da finança, ele estudou. É a vasilha do relacionamento, ele estudou. É a vasilha da unção, ele estudou. É a vasilha do mundo espiritual, ele estudou. É uma pessoa que está preparada para qualquer coisa. Esteja pronto para responder qual é a razão da sua fé. Você está preparado? Você está preparado, irmão? Você não precisa ser mestre, você não precisa, mas se você está enchendo do azeite, pode ter certeza que na hora que você precisar abrir a sua boca e falar qual é a razão da sua fé, o Espírito Santo vai ministrar na sua boca, porque há uma espada. Se você tem a imagem de Cristo, Ele tem na sua boca uma espada afiada, e nós vencemos Satanás pela espada da palavra que sai da nossa boca. 5. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Há um peso. Tem dias que mesmo as virgens prudentes estão sentindo um peso, uma vontade de descansar, uma vontade: ai Senhor, nossa, o trem está difícil, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Jesus, já se faz tarde, deixa eu deitar aqui um pouquinho. Irmãos, todo mundo está passando por isso. Há um peso, há uma batalha no mundo espiritual, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos, irmãos, que toda a vitória já foi estabelecida por Ele na cruz. Aleluia, e nós somos mais do que vencedores. Se você está se preparando, é dia de preparação, é tempo de preparação, é tempo de nós voltarmos para a palavra, enchermos da palavra, enchermos do azeite, para que haja combustível para cada decisão e para cada ambiente que você estiver se movimentando. Todas adormeceram. O verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: olha, tá difícil aqui, mas me dá um pouquinho do azeite, eu preciso saber como é que eu vou fazer agora, porque não dá para ir para a igreja. Eles fecharam a igreja porque estava pregando contra algumas questões de gênero, e aí foi fechada a igreja. Mas me diga aí, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Eu vou frequentar aquela que fala que pode? Eu vou. Ei, veja o que as prudentes disseram. Verso 9: mas as prudentes responderam: não, não me interrompe aqui não, porque eu estou buscando aqui, eu estou buscando pegar todo o azeite que eu tenho aqui e receber a luz do entendimento para saber que decisão tomar. Eu estou orando
Você não atendeu meu telefone. Pois é, eu estava procurando uma luz para saber o que eu ia decidir. Vem congregamos. Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio chega para Neemias, vem congregar, vem comer uma picanha com a gente, vamos lá no clube. Ele disse, olha, de maneira nenhuma eu vou largar essa grande obra, estou fazendo uma grande obra, e de maneira nenhuma eu vou largar a mão da espada e a mão do tijolo. Quem está entendendo, diga aleluia. Há tempos que pessoas que andam do nosso lado vão começar a sugar de tal maneira que você não vai ter tempo para pesquisar na palavra, para ter unção, para ter comunhão com o azeite puro, com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. Mas eu declaro que se abram os olhos nessa noite, em nome de Jesus, que haja uma libertação de dentro para fora. E elas disseram de uma maneira, irmãos, que parecia ser coisa arrogante. Ei, não dá para te atender agora não, filho, porque senão vai faltar para mim e para você também. Se eu não buscar para mim, vai faltar para nós dois. Então olha, vai antes aos que vendem e comprai. Ei, a palavra aos que vendem, deixa eu tentar achar aqui que o negócio aqui está meio esquisito. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Verso número 9 diz assim: ide aos que vendem. A palavra vendem é a palavra poléo, do grego é a palavra poléo, que significa negociar por troca. Negociar por troca. Sabe como é que você vai pagar pelo azeite? Não é dinheiro, não é a tua oferta que enche a tua vasilha. A tua oferta, se ela for uma adoração, ela produz, mas não é ela que compra o azeite, é uma troca. Aí tem gente que quer o azeite, pastor Adriana, mas ele não quer dar o tempo, ele não quer largar o Instagram. Tem gente que quer azeite, pastor Isadora, mas ele não quer a cruz, ele não quer orar, ele não quer abrir mão dos conceitos. Tem gente que quer azeite, pastor Mateus, tem gente que quer azeite, mas ele quer de uma maneira fácil, ele quer que alguém fale para ele, ele quer que alguém diga, porque enquanto alguém está tomando a responsabilidade da sua decisão, você não tem que ir para a cruz, para arcar com as consequências. É fácil você falar, eu fiz, deu errado por causa dele, por causa dela. Ei, mas o Senhor está nos chamando nessa noite, para sermos virgens prudentes, para acordar, para despertar, e começar a comprar com aqueles que trocam a salvação de graça. Mas se você quer ter azeite, vai custar o seu tempo. A salvação é de graça, mas se você quer ter o azeite, vai custar renúncia, vai custar energia, porque vai ter dias que você vai ter que fazer muita força para ir num culto, vai ter dias que você vai ter que fazer muita força para orar, para jejuar, para ler a palavra. Vai ter dias, irmão, que os seus filhos não vão deixar você. Era para ter preparado muito mais cedo. Preparei em papel de pão, porque minha esposa foi pregar ontem à noite, chegou quase 4 horas da manhã. E aí, irmãos, ela descansando de dia, cuidando de menino, e fazendo aqui, fazendo aquilo lá. E aí os meninos querendo fazer tal coisa. E aí eu falei, Jesus amado, meu Deus do céu, vai ser forte, vai ser forte. Enquanto eu cuido daquilo que é de Deus, Deus está cuidando daquilo que é dele, e Ele está revelando, Ele está trazendo. Ei, vai custar energia. Você acha que é fácil? Não é para mim como não é para você. Não é mais fácil para mim porque eu sou pastor, é a mesma dificuldade. Mas se você está disposto a comprar, a trocar, e de aqueles que trocam, ao poléu, aqueles que negociam por troca, te dou azeite, mas você me dá um pouquinho de tempo. Eu te dou azeite, mas você renuncia, me dá a tua vontade. Eu te dou azeite, mas você entrega o teu desejo no altar. Salvação é gratuita, mas se você quer lâmpada para andar no meio das trevas, aleluia, santifica Daniel, santifica Sadraque, Mesaque e Abednego, santifica a igreja do Senhor. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus, ou você quer ficar dependente de quem vê Deus? Você quer ser dependente de Moisés, ou você quer falar, não, Moisés, me deixa ir contigo no monte, me deixa entrar nessa nuvem. Eu não quero mais temer minha vida, eu quero entrar na nuvem, eu quero ouvir a glória, aleluia. Se eu morrer, eu morri, mas eu quero a presença mais do que tudo.
Como é que eu compro azeite, pastor? É trocando com aqueles que negociam. Troca a sua dedicação. Talvez você tenha dedicado muito mais às coisas dessa terra do que a Ele. Tem buscado muito mais as necessidades do que o reino. Troca a sua devoção do time de futebol por Ele. Troca a sua devoção da sua série, do seu seriado por Ele. Troca. Eu não estou falando para deixar de lado, eu falando troca. Põe Ele em primeiro lugar. Põe Ele no lugar que Ele nunca deveria ter saído. Aleluia. Porque isso vai gerar um azeite, uma diferença. E verão o que serve e o que não serve. É nessa geração, o mundo aguarda a manifestação dos filhos. E eu declaro sobre a tua vida, cada um que está aqui, que está assistindo, você é filho e Deus vai usar você para marcar essa geração. Troca, vai aos que negociam, vai lá, vai onde eu comprei e compra também, senão vai faltar para nós dois. Ei, vai, paga o preço, seja determinado, seja intenso. Então, elas não conheciam aquele que vendia. Elas não o conheciam. Olha aí o verso de número 12. Mas ele responde, volta no 9, vamos ler para você entender o contexto. Mas as prudentes responderam: não, cara, eu preciso buscar também. Se eu não buscar, soldado ferido não ganha guerra. Se eu tiver mal, não vai dar ruim para nós dois juntos. Então, vamos buscar, para que não falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai. O verso 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, chegou o dono do azeite, chegou o dono do combustível, do fogo, chegou a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, o verbo que se fez carne, o verbo que se manifestou. Show. E as que estavam apercebidas, que é a palavra prudente, atento, as que estavam atentas, vigilantes, atentas. Irmão, nós estamos numa guerra. Se Judas, no tempo de Jesus, não estou falando do Judas que traiu, o Judas que escreveu a carta. Se Judas no tempo de Jesus escreve, irmãos, eu quando eu estava escrevendo para vocês, veio um ímpeto aqui para falar: vamos batalhar pela fé, porque estão tentando roubar a fé, estão tentando fazer a igreja apostatar, andar na carne, viver uma vida natural, uma vida sem o Espírito, e sem o Espírito vai causar divisão, vai causar contenda, vai causar toda a obra da carne que Paulo disse em Gálatas. Então nós estamos em guerra. Que guerra que é, pastor? Contra o demônio? Não, essa já venceu. Esse aí já está determinado. Eu não tenho medo de demônio, eu tenho medo da apostasia. Eu tenho medo de perder a fé. Eu tenho medo de viver uma vida natural. Eu tenho medo de me igualar a este século. Eu quero ser como Jesus. Essa batalha que nós estamos vivendo hoje, a manter a fé na presença, no Espírito e na palavra. Ide aos que comprai. E saindo então, chegou o noivo, o próprio fornecedor do azeite chegou. Como é que elas iam comprar se o fornecedor estava lá, chegando para pegar as virgens apercebidas e atentas? E elas entraram com eles para as bodas, e de repente a porta fechou. Deu ruim. Agora onde eu vou comprar? O fornecedor está lá dentro. Eu não sabia que o fornecedor era o próprio noivo. E aí eu não sabia que era ele o fornecedor. E agora ele está dentro lá, e elas estão lá dentro e nós não estamos. E oh, Senhor, abre a porta. Aí o verso 12, preste atenção nisso. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não. Você conhece o fornecedor do azeite? Ele tem azeite para você nessa noite. O fornecedor fala assim: você não se relacionou comigo. Eu não te vi procurando azeite. Você foi no Moisés várias vezes, mas eu não te conheço. E pior, irmão, sabe por que ele não conhece? Sabe por que o distribuidor do azeite não conhecia aquelas pessoas? Não é apenas que elas não foram comprar. Que hora que o noivo chegou? Meia-noite é hora de quê? Trevas. Não tinha
CEMIG com poste, com luz elétrica não, viu, irmão? Você acha que eles deixavam vela acesa nas ruas? Imagina aqui, só nessa rua aqui, quantas velas? Umas 100 velas, tudo acesa de noite? Não tinha nada disso não, era escuridão mesmo, meu filho. Vai pra roça, você vai entender o que era naquele tempo. Aí você imagina a pessoa sem azeite, sem lâmpada, a lâmpada está apagada, e ela vai e bate na porta. Imagina você na roça, chegando alguém, à meia-noite, batendo na sua porta. Ô João, ô Giovanni, abre a porta aí, Giovanni. E eu olho lá, não consigo ver, porque está escuro, não tem luz, a pessoa está apagada, está escura, eu não reconheço. Peraí, eu não te reconheço, quem é você? Você vai abrir porta para quem você não conhece, para quem você não está vendo? Além de eles não se relacionarem com a palavra, estava apagado, estava escuro. Ele olhou para fora, eu não conheço você. Quem está falando aí? Está escuro, aí fora está escuro, aqui dentro tem luz, mas aí fora está escuro, eu não estou enxergando, então não dá para conhecer. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, fique atento porque o Espírito vai falar contigo. Sede pois, Efésios 5, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Ei, virgem prudente, nós vamos sair daqui hoje doidinho para ser igual a Jesus, doidinho para ser igual a Jesus. Eu quero ser como Jesus, quero ser manso, quero ser humilde, quero ser santo, quero ser puro. Eu quero curar, eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero transmitir a paz que excede o entendimento humano. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Seja você o sacrifício. Não espere que alguém venha fazer algo por você. Seja você alguém que vai fazer um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Manifeste o Cordeiro nesses dias. Você é a imagem do Cordeiro. Deixa o Cordeiro manifestar através de você. Deixa o Cordeiro amar através de você. Deixa o Cordeiro estender a mão. Deixa o Cordeiro curar através de você. Mas a impudicícia, a impudicícia vem da onde? Vem da luz ou vem das trevas? Não vem da luz, porque não está escrito impudicícia na Bíblia. Mas a impudicícia, quer dizer, está escrito para condenar. A impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, aos prudentes. Verso 5. E sabei, pois, isto: nenhum incontinente. Quem é incontinente, irmãos? Quem ainda não consegue se conter através da palavra. A palavra não vai te dar salvação, mas ela te dá uma luz para o seu caminho, para você aprender a conter-se, para aprender a se encher do azeite, para discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, nem quem é idólatra, porque a avareza é idolatria. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém, porque, irmão, quem que vai ser enganado nessa geração? Quem não está se alimentando da palavra vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E eu estou falando isso nessa noite, não é para te julgar, irmãos. Eu estou falando como um pai que ama um filho. Eu estou falando porque está doendo ao meu coração falar dessa maneira com vocês, mas estou falando como um pai que ama um filho. E, olha, vai haver dias onde virão enganadores. Se você não tiver a palavra, você não vai discernir. Você vai ser levado por ventos de doutrina. Ame a palavra para que seja ela lâmpada para os seus pés. Ninguém vos engane com palavra vã. Se encha do azeite, porque o azeite vai fazer discernimento para a tua vida, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com quem? Com estes que tentam colocar palavras vãs, palavras que não edificam. O que é uma palavra vã? Uma palavra inútil. Inútil saber se Adão tinha umbigo, inútil saber se ele vem antes, durante ou depois, irmãos. Se é para conhecer, vamos conhecer. Mas, irmãos, se não edifica, eu não vou brigar, não vou contender. Ei, tem coisas mais importantes. Há coisas mais importantes que Deus quer levar você e eu. Aleluia. Ei, pois outrora erais trevas, porém agora vocês são o quê? São o quê? Como é que era a luz naquele tempo? Era luz elétrica? Não, era lâmpada, era azeite. Você tem azeite? Pergunta para o seu irmão: você tem azeite? Ei, você tem azeite. Você é luz.
Pois outrora erais trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, iluminado, cheio de luz, no meio das trevas. Lá na tua empresa as pessoas vão começar a perguntar para você, porque elas vão ver que você tem azeite, você tem luz, aleluia. No meio de algum ambiente elas vão ver, cara, você tem algo diferente, você é crente. As pessoas vão ver que você é diferente das virgens nécias, você tem prudência, você está se preparando como se fosse hoje. Se prepara, noiva, pode ser hoje. Não adormece, não entra no sono, não deixa a lâmpada se apagar, se encha. É tempo de encher as vasilhas, está cheia de vasilhas. E se ele não vir na tua geração, pelo menos você vai ser a luz, como filho da luz, você vai manifestar a luz ao mundo. Aleluia. Porque o fruto da luz não consiste em sabedoria, em teologia. O fruto da luz consiste em toda bondade. Bondade é fruto de quem? Espírito Santo. Gálatas 5:22. Quer dizer, se você se encher do azeite, o Espírito Santo vai fazer com que o azeite que você carrega seja aceso e vai trazer luz para o seu entendimento. Vai começar a gerar bondade e não contendas vãs de teologia. Vai gerar bondade, vai gerar justiça. É você. Mas o prefeito não faz nada, você vai lá e faz. Mas o homem não faz nada, você vai lá e faz. Mas o pastor não está fazendo, não, você vai lá e vai fazer, porque você tem fome e sede de justiça. E de que mais? Verdade. A verdade em amor não é verdade para debater teologia, não é verdade para saber quem tem a verdade absoluta. Irmãos, nós conhecemos em parte, e ai daquele que se atreve a dizer que conhece 100% o caminho. Nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e nós, ele é. Verso 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Vai lá, vamos. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas do quê? De quem está andando nas trevas. Não está falando de coisa, treva, irmãos, é escuridão. Não está falando do cara que mata, que é pedófilo. Não, quem está andando na ignorância, na escuridão, que está sendo guiado pela luz do mundo. A luz do mundo é trevas. Ele é a luz do mundo. Antes, porém, reprovai-as. Nós não temos que nos amoldar ao mundo, irmãos. Nós não temos que aprovar o que o mundo aprova. Ame quem está no mundo, mas não aprove o que o mundo está aprovando. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, quando são reprovadas, o que traz luz? É o azeite aceso pelo fogo do Espírito Santo. Quando são reprovadas pela palavra, pela Bíblia, quando são reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Quem ama a luz, quem ama a palavra, um dia vai se debater aqui, vai falar: cara, eu preciso mudar nessa área, porque a luz vai reprovar o que está em trevas em mim e você. Ame a palavra, deixe a palavra iluminar o seu entendimento. Se tornariam manifestos, porque tudo que se manifesta é luz. Verso 14: pelo que diz: desperta, virgem nécia e virgem prudente que está dormindo, levanta dentre os mortos, levanta dentre aqueles que estão em trevas, porque Cristo vai te iluminar. Eu declaro sobre a tua vida hoje um poder sobrenatural para iluminar o seu entendimento. Desperta, levanta, esteja atento, saia do lugar da indolência, da preguiça. Atenção, vigilância. Jesus vai começar a iluminar o seu entendimento. Portanto, vede prudente, novamente vamos ler: vede prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, como aqueles que despertaram, que levantaram, que estão remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17: por esta razão, não vos torneis novamente nécios, insensatos, mas procurai compreender, como prudência, com atenção. Eu vou procurar na palavra compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não é a vontade de Deus para o meu ministério. Ei, Deus tem planos e propósitos para você. O primeiro deles é te formar à imagem e à semelhança de Jesus. Para alguém dizer: quem vê a mim vê Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Deus não quer mais pastores, Deus quer homens de Deus que revelem a paternidade, que revelem a presença e a imagem de Jesus. Não quer mais título. Adianta sentar na cadeira de Moisés.
e ter vaidade pelas pessoas te procurarem. Ei, se você não está fazendo, elas olhar para Cristo, o seu ministério está infrutífero. E é por isso que eu estou falando nessa noite. Ei, ame a palavra. Não, e não vos embriagueis com Netflix, com Instagram. Não se embriague, toma moderadamente, socialmente. Toma pequenas doses sociais, porque hoje a gente vende pelo Instagram, a gente compra pelo Instagram. Mas olha, não se embriague, não deixa isso virar uma bebedeira e você perder o seu tempo e não se encher do azeite da palavra. Não se embriague no vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pegar o azeite que você contém e vai acender como lâmpada para os seus pés. Falando entre vós como? Quem está cheio do azeite, irmãos, você vai notar, porque se você falar qualquer coisa de problema, ele já vem o quê? Com azeite. A luz começa a acender, ele já começa a pegar uma palavra ali, começa a contar um testemunho, um sonho, uma visão. Ei, esteja entre vós como? Aleluia, com salmos, entoando louvores de coração, com o Senhor, com hinos, em cânticos espirituais. Eu profetizo uma igreja cheia da revelação do Espírito Santo, cheia, cheia, cheia. E não se preocupe, irmãos, é quando você começar a abrir a boca com a intenção de falar dele, coisas maravilhosas. Você já estava falando com o pastor Ariel lá em casa. Cara, as maiores revelações que vieram para a minha vida foi sentado numa sala de atendimento, indo lá para servir e sendo servido por Deus, achando que eu ia lá para ajudar, e na verdade Deus me ajudando, trazendo revelações, trazendo a pregação no domingo, trazendo revelações que, cara, nunca, da onde que... Como é que eu não vi isso antes? É que quando você está servindo e quando você vai lá para dar semente, ele começa a dar semente. Ele dá semente ao que semeia. E eu profetizo, começa a abrir a tua boca com hinos, com cânticos, com salmos, porque Deus vai começar a encher o teu coração e o teu espírito. A lâmpada vai ser acesa de maneira sobrenatural. Você vai ser a luz do mundo, dando sempre graças por tudo. Seja prudente, não como a Nécia. A Nécia tem pouco azeite. Se tem pouco azeite, ela tem um azeite só da finança. E aí tem problema no casamento, ela murmura: ah, meu casamento não muda nada, meu marido não muda, a minha mulher não muda, meu filho não muda. Não, começa a dar graça, a entender que glória a Deus. Ei, Deus está me treinando. A hora que eu colocar esse menino na linha aqui, eu vou sair pregando. Se eu colocar esse menino na linha aqui, eu vou ganhar um exército para Jesus. Porque aí deixa de ser problema para ser treinamento, deixa de ser alguma coisa ruim para ser algo que está cooperando para aquele que ama a Deus. Tudo coopera, meu amado, tudo coopera. Não gloria o diabo, não gloria as coisas ruins, gloria que Deus está no controle. E se você está passando por isso, que Ele sabe que você pode e que aquilo ali vai te impulsionar. Qual é o Golias que está te impulsionando agora? Então, a virgem prudente dá sempre graça, porque ela está entendendo, o cara está escrito na palavra. Ah, já vi isso aqui na palavra. Ele dá graça em tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Somente até aí. Aí ele vai começar a dar alguns conselhos. Virgem prudente, é noite de começar a buscar azeite. É noite de começar a se encher da palavra. É noite de buscar. Eu posso não entender, mas eu vou ler até que o Espírito Santo venha. Eu vou permanecer nesta palavra. Eu vou me encher do azeite. Eu vou encher as minhas vasilhas. Volta lá, Mateus 25, no verso número 13. Rebrandolo se quebrandeai. Como é que Jesus fecha a parábola? Ele explica quem é virgem e quem é prudente. Quem é virgem, quem é prudente, quem é nécio. Nécio é aquele que ouve a palavra e não pratica. O homem nécio edifica sua casa sobre areia. Está edificando sobre um fundamento errado. Meu papai fez assim, meu avô fez assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Tem Gabriela na igreja, então não vamos falar Gabriela. Já falei. Não. Eu ouvi a palavra. Finança aqui em casa vai ser sobre o fundamento da palavra. Relacionamento vai ser sobre o fundamento da palavra.
empresa vai ser fundamento da palavra. Aleluia, tudo vai ser o que? Fundamento da palavra. Se encha, porque Deus vai começar a transformar. E quando você for fiel no pouco que Ele vai te dando, Ele vai começar a abrir portas. Aleluia, você quer mais revelação? Seja fiel na pequena que você já carrega. Seja fiel naquilo que Ele já te revelou. E aí Ele vai começar a abrir portas da palavra para você. Ele vai despejar, os seus celeiros serão fartos, e abundante de vinho os teus lagares, aleluia. E ele termina dizendo: vigiai. Então, se você sabe o que é prudência, o que é nécio, agora eu te termino com a chave de ouro. Vigiai, pois que você não sabe o dia e nem a hora. Essa palavra vigiai, ele falou toda essa parábola para te dar um conselho, e tudo isso que foi falado aqui nessa noite é para te dar um conselho. A palavra vigiai é a palavra gregoreu. Então você vai ter um menino. Qual que é? Eu esqueci, é menino ou menina? Menina, escapou. Você vai ter um menino, um nome bonito para ele, Gregório. Palavra Gregório é a palavra atenção, ativo, que é o oposto do que? De indolente. Esteja ativo, esteja atento, ligue os seus sentidos espirituais. Parou de dormir, parou de ficar embriagado com as coisas com o vinho desse mundo. É tempo de despertar do sono, levantar dentre os mortos, porque Cristo quer iluminar o seu entendimento. Cristo quer libertar a igreja, Cristo quer libertar os crentes, Cristo quer trazer a manifestação da sua glória. Esteja vigiando, Gregório, esteja atento, ativo. Seja intencional, seja intenso, seja completo da presença. Aleluia. João capítulo 8 verso 12, para a gente terminar. Oh, Managai, você vai se relacionar com aquele que tem azeite para você. Você vai começar a comprar o azeite. Vai começar a investir. É curso. Eu vou comprar a Bíblia de estudo. Eu quero gastar meu tempo. Eu quero gastar dedicação. Eu vou me esforçar. Assim como eu me esforço com outras coisas, eu vou me esforçar porque eu preciso me encher de azeite. De novo lhes falava Jesus e dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em... Vai ter uma lâmpada. Ei, rabachobrecanalai. Pelo contrário, ele terá nele a luz da vida. E quando você chegar na porta para bater, ele vai olhar. Está clarinho, eu te conheço. Tem luz aqui, eu posso te ver. Aleluia, saiu até uma saliva aqui da boca. Precisava ter falado não, né, pastor? Mas quando você chegar lá, pode ser a maior treva, mas quando ele olhar, olha, está vindo uma luz ali, um facho. Eu conheço ele, ele está cheio da minha presença. Eu conheço ele, porque ele está resplandecendo a minha face. A minha face resplandeceu sobre ele e eu tive misericórdia dele. O meu rosto resplandeceu sobre ele e ele está cheio de paz. Olha como ele vem em paz. Ele não vem condenado, ele não vem, será que ele vai me aceitar? Ele vem cheio de fé, porque ele se encheu do azeite. Ele tem luz, ele está sabendo andar no escuro. Aleluia, ele sabe andar no escuro, porque a presença da luz está dentro dele. Mas quem chega no escuro, sem luz, como é que você vai reconhecer alguém no escuro sem luz, meu amado? Você tem que ter ele na tua presença. Deus vai reconhecer em você, não é o que você fez, é o que você carrega. Você carrega a presença dele, você carrega o azeite. Pergunta para o seu irmão: você tem azeite? João 3, para a gente terminar, o verso 16. Relamandere halai, relamashera marendere candabayu. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Relarayeche mangamondore dalare. Oh, ramanaye choye. Oh, bara 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 yo cheke manaire mana manoye cheke andare so ela manda de so, porque
Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito. Para quê? Para resolver o seu problema de pecado, rasgar a dívida que estava contra você, para você poder agora não dever mais nada para ninguém. E se você não deve nada, você tem para pagar o azeite. E se você não tem dívida, você tem para buscar azeite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, vamos lá. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, não é para julgar, não é para sentar na cadeira de Moisés e apontar o dedo, não. Ele mandou o Filho para o mundo, para quê? Mas para que o mundo fosse salvo, para que o mundo visse uma luz, para que o povo que andava em trevas visse uma grande luz. Galileia dos gentios. E o Senhor está aqui nessa noite, não é para te julgar, Ele quer iluminar o teu entendimento, quebrar as amarras da religião. Quem nele crê não será julgado. Mas se você não crê no azeite, se você não se encher da palavra, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a luz do mundo. A luz esteve no mundo e o mundo não o conheceu, porque as suas obras eram más. Mas quem nele crê, quem crê na sua palavra, no nome do unigênito Filho de Deus, o verso 19, o julgamento é este. Preste atenção, virgem, preste atenção, virgem, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o que? Eu prefiro andar na ignorância, eu prefiro andar nas trevas. Ser crente é difícil, ser crente não é coisa para mim. Eu prefiro andar lá não tem cobrança, lá não tem problema. Olha, depois que eu fui para a igreja, as coisas parece que piorou. É porque você tá precisando de azeite. Você não vai saber andar nesse ambiente sem o azeite. Nesse ambiente que Jesus te chamou para andar, você só anda nele se você andar no caminho. E para andar no caminho tem que ter a luz do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui para manifestar isso no seu interior. Mas os homens, os nécios, os tolos, os loucos, amaram mais viver a sua vidinha de prazer, de luxúria, de preferir não saber do que ter a luz que lhe guia para um novo ambiente. Por quê? Por que eles amaram mais as trevas? Porque as suas obras não eram legais. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, não a luz, porque a luz vai revelar alguma coisa. Toda vez que eu entro com a palavra, alguma coisa dói, eu vejo que eu tenho que me comprometer e é pesado, mas eu não quero negar a mim mesmo, então é melhor eu ficar aqui, longe da luz. Ele aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não serem arguidas, corrigidas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade, esse aproxima-se da luz. Ele é Jesus, Ele é a palavra. Você quer conhecer Jesus? Aleluia. Se relacione com a palavra de Deus, se relacione com o Espírito Santo, se relacione com a palavra de Deus, é o azeite, e se relacione com o Espírito Santo. Ele vai fazer o azeite pegar fogo. Enche-se do azeite. Pastor, não estou tendo revelação ainda, mas se enche do azeite, porque a hora que o fogo pegar, meu amigo, pegou fogo no combustível, não tem como apagar mais não. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Quem anda na verdade, ele se aproxima, porque ele não quer se esconder, ele não quer fazer folha de figueira, ele quer estar perto, ele quer que se manifeste, ele quer que manifeste o Jesus que ele carrega. E eu declaro em nome de Jesus, irmãos, você é a luz de Itaúna, você é a luz da sua casa, você é a luz da sua família, você é a luz da sua empresa, você carrega a luz, porque elas são feitas em Deus. Solta aí. Fecha os teus olhos. É noite de você fazer um compromisso com Ele. Ide ao que vendei e comprai. Vai se relacionar com Ele. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço de acordar 10 minutos, 20 minutos, meia hora mais cedo, para ler um versículo, para ler um pedaço da Bíblia.
Irmão, preste atenção, não é pecado você ler devocionais, é até bom, porque eles trazem às vezes uma luz revelada, mas ai de você se você está comendo só papinha mastigada, porque você pode estar sendo enganado e não está sabendo. Por isso eu te desafio a entrar na presença dele nesses dias e amar a verdade, e amar a palavra, até que tua luz resplandeça como o sol do meio-dia. Vai orando, vai orando, vai orando, porque o fogo vai pegar, o fogo vai pegar, o azeite vai transbordar. Senhor, eis aqui as vasilhas vazias. Eis as vasilhas vazias. Ó Senhor, começa a derramar o azeite nas vasilhas. Rei que os céus, os céus proclamam o dia do Senhor vem. Dias de trevas, dias de alegria, dias que sua justiça se manifestará. Se manifestará. A justiça vai se manifestar por tua vida. Ei! As noivas, Senhor, começa a derramar o azeite, começa a transportar o azeite. Busca as vasilhas vazias, não poucas. Busca vasilhas vazias, não poucas. Uou! Deus está derramando a voz profética em você. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem o azeite, você tem o óleo. No meio da noite, ele vem. Você tem o azeite, você tem o óleo, você tem o azeite, você tem o óleo. No meio da noite, ele vem. Mandou que Pandorian decai. Ame o azeite, compre o azeite, paga o preço. O Senhor está derramando algo novo aqui nessa noite. O Senhor está derramando algo novo nessa noite. Remandaria xereca noio, remando piese quebrando eu seca na cara. Põe para nós aí, põe para nós aqui. 2 Reis capítulo 4. Verso de número 2. Ele perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então diz a ela: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias. Prepara o ambiente, prepara o ambiente, porque Deus vai encher. Enquanto você tiver sede, enquanto você tiver fome, Ele vai derramar conforme a fome que você tem, conforme o nível de vazia que você tem. Se você está cheio de filosofia, cheio de crendices, se você está cheio do seu eu, cheio de teologia, não tem espaço para azeite. Mas se você se apresentar como pobre e humilde diante do Senhor, com vasilhas vazias, o Senhor vai começar a derramar vazia, vai começar a derramar azeite, 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 azeite. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Estão aqui, Senhor, os filhos da casa, estão aqui os filhos desta casa, e as portas estão fechadas. As portas já estão fechadas. Requebrou, mandai. Managai, e põe a parte aquela que estiver cheia. Ei, quem pai? Os pastores aqui na frente, pastores e obreiros, todos aqui na frente. Fecha as portas e os pastores e obreiros todos aqui na frente. Põe a parte as vasilhas que estão cheias.
E você vai deitar o azeite em todas as outras vasilhas. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si. Os seus filhos se achegaram sobre as vasilhas, e elas enchiam, cheias vasilhas. Ela disse a um dos filhos: chega-me mais uma vasilha aqui. Até que toda a vasilha não foi cheia. Havia um derramar, um fluir. O azeite não parou. Mas quando então o filho respondeu: não há mais vasilha, não há mais nada para encher, então diz que o azeite parou. Deus não desperdiça azeite, Ele só derrama azeite em quem tem espaço para receber. Ele não desperdiça, Ele não deita pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Mas aquele que tem fome e sede vai ser farto nessa noite, no poder e na glória do Senhor. Eu vou ungir estes homens e mulheres aqui, e depois eles vão ungir vocês. É o processo das vasilhas, é o processo da transferência. Eu quero profetizar que o Espírito que o Senhor colocou sobre mim vai começar a derramar sobre os líderes dessa congregação, e Ele vai começar a invadir sobre a cabeça, sobre a barba e sobre o manto, e vai chegar a todos que quiserem nessa noite e tem espaço para encher de azeite. O Senhor vai derramar uma nova unção. Os céus clamam, os céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a unção de sabedoria, a unção do entendimento, a unção da revelação da palavra, a unção da libertação dos cativos, dos oprimidos pelas mentiras do diabo. Eu declaro, Senhor, portas abertas da palavra. Eu declaro, Senhor, a luz do mundo sobre os teus filhos. Azeite, Senhor, o azeite se multiplicando. Eu declaro uma unção de multiplicação do azeite. Cada um pega um pouco do azeite. Pode vir à frente. Nós queremos algo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Há uma unção, assim como o Senhor tirou de Moisés, colocou nos 70 e depois foi transferido. Eu quero profetizar uma unção de revelação da palavra sobre a tua vida. Eu quero deixar essa semente no seu espírito: revelação, entendimento, sabedoria, conselho, fortaleza, temor do Senhor e conhecimento de Deus. Se você está vazio, saia do seu lugar e venha à frente. As virgens, meu da noite ele vem. Declara em nome de Jesus a unção da adoração, a unção de revelação da adoração, a espada da adoração, a espada da adoração, a espada da adoração. Você tem o óleo, você tem o azeite, você tem o óleo. Meio da noite ele vem. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem azeite. Senhor, eu estendo as mãos como Moisés estendeu, libera dos céus a unção de conquista. Você tem o óleo, você tem o azeite, você tem o óleo. Meio da noite ele vem. Ele não é. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem o azeite, você tem o óleo. No meio da noite ele vem. Ele não é. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, e com poder e glória voltará. Incendeia
cheio, Senhor. Começa a deplacar, decobre, achai. Começa a fluir o teu azeite, Senhor. 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 Acende a lâmpada. Incendeia. Acende a lâmpada, Senhor. Acende a lâmpada. Acende o azeite. Acende a chama. Batiza no poder do Espírito Santo. Oh, incendeia. Incendeia. Incendeia tua noiva. Incendeia. Incendeia tua noiva, Senhor. Incendeia tua noiva. Incendeia tua noiva. Chega na variante, nós declaramos a unção que quebra o jugo, a unção que remove o peso e o fardo, a unção que renova, que purifica, que transforma, que liberta, que proclama o ano aceitável do Senhor. A unção para trocar as vestes de cinza, para trocar a cinza pelo óleo de alegria. Uma nova unção, um novo tempo, oh, uma nova unção, um novo tempo, chega a manaie, chega a raieço. Incendeia tua noiva. Queremos fome por ti, Senhor. Dá-nos mais azeite, dá-nos mais da tua presença. Queremos ser a luz do mundo, testemunhar das tuas obras, no poder do teu Espírito, pregar evangelho, o evangelho de transformação, e a cruz nos seguir, para glorificar o teu nome, Jesus, toda a glória a ti. Incendeia, incendeia, oh! Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo.